Fala Fundão, eu sou o Thiago, eu te convido para estudar comigo Brasil Colônia e a partir das capitanias hereditárias e do governo geral. Vem comigo. O Brasil Colônia começa de 1530 e vai até 1808 ou 1822, não é? As duas datas são aceitas porque em 1808 a família real portuguesa vem para o Brasil e em 1822 a independência ganha de forma redonda, precisa, a data de 1822. Para variar, estou com as minhas anotações e eu quero que a gente pense sobre as capitanias hereditárias. A gente já falou na aula anterior, eu te convido a escutar e assistir esse vídeo, que eu falo sobre os 30 primeiros anos, desde a chegada de Cabral, a gente problematizou chegada, invasão, descoberta, tudo isso nessa aula anterior. Pois bem, em 1534, a coroa de Portugal vai criar as capitanias hereditárias. Eu queria que você escrevesse no seu caderno e colocasse aí que é o primeiro sistema administrativo da colônia da América Portuguesa a partir aí de uma colonização mais efetiva. Plano de fundo? O declínio relativo aí com os comércios com as Índias já não era tão lucrativo quanto antes. As invasões estrangeiras de outros europeus, tudo isso vai levar Portugal, a coroa, a efetivar a sua colonização. São 15 capitanias hereditárias, inclusive hoje nos estudos acadêmicos aqui no Brasil, alguns estudos sugerem, inclusive no campo da engenharia, da arquitetura, sugerem que algumas das primeiras capitanias mais ao norte não seriam horizontais como a gente está acostumado a ver no material didático, mas teria verticalidade. Enfim, mas isso não muda de que as capitanias hereditárias têm o seguinte objetivo: administrar a colônia de forma efetiva. E a coroa entrega a particulares essa colonização na prática, não é? Voltada para a nobreza, pequena nobreza e grandes comerciantes, e aí a gente vai ter 15 grandes lotes. Na prática, só 2 capitanias terão êxito: Pernambuco e São Vicente. São Vicente pela questão do povoamento, já que o clima e o solo não era tão propício para a cana-de-açúcar, vai ter, mas comparando com Pernambuco, muito singelo, muito discreto. E Pernambuco vai florescer do ponto de vista do povoamento, do ponto de vista econômico, porque o clima é favorável, o terreno e o solo de Massapé, ou Massapê, as duas formas são corretas, e Pernambuco vai ser o epicentro da cana-de-açúcar, ok? Quero destacar também que o projeto das capitanias não terá êxito, porque muitos capitães donatórios não virão para o Brasil, outros terão dificuldade e serão atacados pelas populações indígenas, e nós vamos ter também alguns que não vão ter simplesmente êxito, não é? Sobre as capitanias hereditárias, eu quero destacar que havia uma documentação: o foral e a carta de doação. A carta de doação é a carta da coroa dizendo que aquela terra pertence à coroa, obviamente, mas o usufruto, a administração pertence ao capitão donatário hereditário que passa, como eu disse aí, de pai para filho, embora as terras pertencem à coroa. E o foral é um documento que eles usam e tem autorização para criar impostos, doar sesmarias, estabelecer justiça, e são as duas principais documentações que pertencem ao capitão donatário, que, como eu disse, não teve êxito na prática, tirando São Vicente e Pernambuco. Em 1548, a coroa portuguesa, sob o reinado do rei Dom João III, vai criar o governo geral. E o governo geral, Tomé de Souza é o primeiro governador-geral do Brasil. Ele vem para o Brasil e ele vai fundar a primeira capital, que é Salvador, cidade do Nosso Senhor Salvador, na Baía de Todos os Santos, ok? Quero destacar também, o governo geral, ele vai ser diferente das capitanias descentralizadas. O governo geral tem o objetivo de centralizar a administração da América Portuguesa. Eu gostaria que você escrevesse aí, por favor. E nas minhas anotações, eu destaquei 1548, que é o ano da criação, falei do rei Dom João III, e quero mencionar aqui também algo muito importante. Além do governador-geral, você tinha a função do ouvidor-mor, você tinha a função, mor, essa palavra aí do latim, da ideia de maior, né? Então você tem o ouvidor-mor, você tem o provedor-mor e o capitão-mor. O ouvidor cuida da justiça, o capitão-mor da defesa, e você tem um provedor-mor que cuida das funções de finança. Enfim, são características que demonstram o objetivo de povoar, de efetivar a colonização da América Portuguesa.
Pois bem, eu quero destacar também que os 3 primeiros governadores gerais são cobrados em muitos vestibulares. Tomé de Souza, de 1549 a 1553, Duarte da Costa, 1553 a 1558, e Mendes Sá, 1558 a 1572. Esse último fica por um bom tempo, não é? Os 3 governadores gerais têm o objetivo de administrar a colônia, não é? Tomé de Souza, ele vai ser o primeiro, e ele vai trazer os jesuítas, os primeiros jesuítas virão com ele, inclusive o bispado da Bahia instaurado em 1551. Quero destacar também que Manuel da Nóbrega, um jesuíta muito importante, vem nessa primeira leva para o Brasil. O ensino jesuítico é instalado, o plano de fundo aí é catequizar as populações indígenas. Na Europa está tendo ali as reformas religiosas e a Contra-Reforma Católica objetiva fiéis para a Igreja, no caso católica. Vem fluxos migratórios para povoar a colônia. A primeira cidade que se transforma em capital do Brasil, ela é construída por Tomé de Souza, que é Salvador, na Baía de Todos os Santos, não é? E incentivação da criação de gado e da cana-de-açúcar. São as principais características. E se você visitar Salvador, ali no Lacerda, naquela região ali, você tem uma estátua em homenagem a Tomé de Souza. Bem, o outro segundo é Duarte da Costa. Nele a gente vai ter o conflito de colonos com jesuítas. Os jesuítas vão defender os povos indígenas, enquanto os colonos querem escravizar a mão de obra indígena, como diz o historiador da Unicamp, John Monteiro, chamados de negros da terra. Quero só abrir um parênteses aqui, quando eu falo que os jesuítas estão defendendo os povos indígenas, é dessa escravização prática, porque também havia violência simbólica, religiosa, cultural, ao catequizar e obrigá-los a, enfim, a serem cristianizados, não é? Isso também é cobrado em muitos vestibulares. Tem a invasão dos franceses, no que hoje é o Rio de Janeiro, com a França Antártica, em 1555, e nós vamos ter também um conflito, como eu disse aí, do bispo Sardinha com o Duarte da Costa e o seu filho. Então essas são as principais características do nosso segundo governador-geral. O terceiro governador-geral é Mendes Sá. Ele consegue expulsar os franceses, junto com seu sobrinho Estácio de Sá, funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eles acreditavam que era um rio, e no mês de janeiro e dia de São Sebastião, eles fundam essa cidade que é tão importante aí na Baía da Guanabara, não é? Tem a paz dos portugueses com os tamoios, que foram ali aliados dos franceses nesse conflito, nessa invasão, não é? E eles têm o apoio dos jesuítas, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, que faz essa relação aí de proximidade entre os portugueses, colonos, e os povos indígenas como os tamoios. Algo que eu preciso destacar aqui, muito importante nesse processo que a gente está mencionando aqui sobre a efetivação da colônia, também já falamos sobre a primeira expedição ali de Martins de Souza, que estabelece e funda a Vila de São Vicente, é a construção das famosas câmaras municipais lideradas pelos homens bons. Homens bons aqui são senhores de engenho, de terras, escravizados, ou de um ou de todos esses objetos, né? Considerando aqui que os escravizados são vistos como objeto mesmo, né? Até para a gente problematizar a construção aí, a escravização das populações africanas e seus descendentes. É importante destacar também que esses homens bons, eles vão ser eleitos como vereadores e vão escolher os juízes de paz, né, que vão ser responsáveis pela administração, criação de impostos, administração como um todo, no nível local, né? Então, eles representam o poder local e gozam de significativa autonomia, tá? Na década de 40 do século XVII, Portugal, a coroa vai criar o Conselho Ultramarino, e o Conselho Ultramarino, por vezes, tentando reduzir essa grande e esse excesso de poder e autonomia, vai muitas vezes nomear alguns juízes de outras áreas, os chamados juízes de fora. Enfim, eu espero que você tenha tido uma noção sobre as principais características do processo e do sistema de capitania hereditária, que vigorou aí mais ou menos de forma decadente até o período pombalino, destaque para as duas capitanias que a gente disse. Mencionei também sobre o governo geral, falei dos três,
Tomé de Souza, destaque aí para vindo dos jesuítas, capital fundada Salvador, que vai ser nossa capital até 1763, quando por motivo da mineração em Minas, a capital vai para o Rio de Janeiro. Falamos sobre Duarte da Costa, a invasão dos franceses, Mendes Sá com a expulsão dos franceses, a fundação do Rio de Janeiro e as características principais e que vão efetivar a colonização da América Portuguesa. Te vejo na próxima aula.